A Polícia Federal prendeu hoje o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, por suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Foi na 35ª fase da Operação Lava Jato. O ex-ministro está sendo levado da sede da Polícia Federal em São Paulo para o aeroporto de Congonhas. E quem está acompanhando o deslocamento é o repórter César Galvão. César, boa tarde para você. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, Sandra. Nós acompanhamos agora o momento que antecede a ida do ex-ministro Antônio Palocci para Curitiba. Esse avião da Polícia Federal já está parado aqui no setor de embarque há mais de 1 hora. As portas estão abertas, a tripulação já está por ali. E nós temos a informação de que uma van com a escolta de uma viatura da Polícia Federal chegou há pouco aqui no aeroporto de Congonhas. Estão nela Branislav Contic, Juscelino Antônio Dourado, que foi preso em Campinas, e Antônio Palocci, o ex-ministro, que foi preso hoje cedo na região dos Jardins, aqui próximo ao centro de São Paulo, por volta das 6 da manhã. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal de São Paulo. Por volta de 12h30, ele deixou a sede da Polícia Federal em direção ao aeroporto aqui de Congonhas, de onde o avião deve decolar já no começo da tarde. A informação que nós temos aqui é que essa van com os 3 presos já está aqui no aeroporto e deve se aproximar do avião a qualquer momento. Evaristo. Muito obrigado, Galvão. Antônio Palocci é suspeito de receber propina da Odebrecht, como mostra a reportagem de Ana Zimmermann. O ex-ministro Antônio Palocci foi levado para a sede da Polícia Federal em São Paulo no início da manhã. Ele estava num apartamento na capital paulista. Na casa de Palocci, em Ribeirão Preto, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão. Numa planilha apreendida no início do ano, no setor de operações estruturadas da Odebrecht, aquele que, segundo a polícia, era destinado ao pagamento de propina, havia um codinome, italiano. As investigações desvendaram que se tratava de Antônio Palocci. Por isso, a operação de hoje foi batizada de Omertá, o código de silêncio da máfia, que, de acordo com a Polícia Federal, também existia no setor de propina da Odebrecht. Para a Força Tarefa, as planilhas são evidências de que o grupo do ex-ministro Palocci recebia valores desviados de forma reiterada. Essa planilha, na verdade, ela consiste numa conta corrente que Antônio Palocci Filho, que representava seu grupo político, o Partido dos Trabalhadores, tinha com a empresa Odebrecht. Foram identificados mais de 128 milhões de reais pagos ao PT e aos seus agentes, incluindo Palocci, entre 2008 e 2013, quando ainda havia um saldo de 70 milhões de reais. Os investigadores dizem que não se tratava apenas de doações eleitorais. Para o juiz Sérgio Moro, era uma espécie de conta corrente informal do grupo Odebrecht com agentes do Partido dos Trabalhadores. No decreto de prisão, o juiz diz que surgiram provas de que o ex-ministro era responsável pela coordenação dos recebimentos, por parte do seu grupo político, de pagamentos ocultos feitos pela Odebrecht. De acordo com as investigações, Palocci interferiu em pelo menos 4 esferas diferentes. Em contratos com a Petrobras relativos a sondas para a exploração de petróleo no pré-sal, o ex-ministro teria repassado detalhes da licitação para Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo Odebrecht, antes que ela fosse lançada. Palocci também teria atuado em relação a uma medida provisória em 2009 que traria benefícios fiscais para a Odebrecht. A polícia cita um e-mail de Marcelo Odebrecht dizendo que o italiano pediu para encontrá-lo. No e-mail, Marcelo imagina que seja por terem entrado em acordo e que antes da reta final se alinhariam quanto à contrapartida. A medida provisória acabou sendo vetada pelo ex-presidente Lula. Em outro e-mail, Marcelo Odebrecht informa a diretoria do grupo que segue em contato com o italiano e pede aos executivos outras formas de compensação, abrindo assim um menu de vantagens tributárias ou com a Petrobras. A polícia também cita a interferência de Palocci em financiamentos do BNDES para obras da Odebrecht em Angola e no Brasil. Evidenciou-se também, e aqui é importante que há registros no celular de Marcelo Odebrecht de 2012, de reuniões com Antônio Palocci Filho, período em que ele já não ocupava nenhum cargo na presidência, de ministro, nenhum cargo formal, em que seriam tratados na sede da consultoria da empresa de Palocci, na qual Marcelo fazia presente, temas como o ProSub, o Programa de Desenvolvimento de Construção do Submarino Nuclear, e da construção da Arena Corinthians.
Na planilha também consta um débito de R$ 12.400.000 com a sigla IL. Segundo os investigadores, essa anotação significa que o dinheiro foi usado para a compra de um terreno onde seria construído um prédio para o Instituto Lula. Palocci teria participado das negociações para a compra. O terreno chegou a ser comprado, mas a obra acabou não saindo. Nas anotações do celular de Marcelo Odebrecht, há uma menção ao prédio novo em 2010. A relação deste imóvel com o ex-presidente Lula é reforçada, segundo o juiz Sérgio Moro, pela apreensão de um projeto arquitetônico no sítio em Atibaia, usado por Lula. De acordo com a polícia, foram quase 30 encontros pessoais entre Palocci e executivos da Odebrecht em lugares reservados. Quem ajudava a agendar estes encontros era Branislav Kontik, apontado como braço direito de Palocci, que também foi preso temporariamente. Ele marcava reuniões, ele conversava com o Marcelo, eles trocavam informações sobre o terreno, passava recados para Antônio Palocci Filho sobre o assunto do petróleo não está indo bem. É óbvio que os dois atores sabem do que eles estão falando. Na intermediação do pagamento de propina, atuou Juscelino Dourado, outro assessor de Palocci, também preso hoje. O Juscelino tinha uma função, principalmente em 2009 e em 2010, de intermediar os pagamentos, receber esses pagamentos. A gente ainda está apurando se todo esse valor foi para Juscelino, se foi para Antônio Palocci Filho, se foi para outras pessoas. Ao todo, os policiais cumpriram 45 ordens judiciais em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O advogado de Palocci nega qualquer ilegalidade. O ministro da Fazenda tem que ter uma interlocução permanente com o setor empresarial, com a cadeia produtiva do Brasil, para que se estabeleçam as políticas públicas para cada um dos setores. Hoje, se um ministro, se um agente do Estado conversa com alguém da iniciativa privada, já é suspeito de praticar crime. José Roberto Batoc, o advogado de defesa de Branislav Kontik, disse que ainda não conhece os motivos detalhados da prisão, mas diz acreditar que seu cliente não fez nada que violasse a lei. A empresa Odebrecht informou que não vai comentar o assunto. A assessoria do Partido dos Trabalhadores pediu que procurássemos o tesoureiro da campanha do PT de 2010, José de Filipe Júnior, que não atendeu às nossas ligações. A Petrobras informou que está colaborando com as autoridades e que seguirá buscando o ressarcimento dos prejuízos causados contra a empresa. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff declarou que todas as doações de campanha foram feitas de acordo com a lei eleitoral e que a ex-presidente não autorizou pedidos nem pagamentos de empresas em contas não declaradas à Justiça. O BNDES não retornou os nossos contatos e nós não conseguimos falar com a defesa de Juscelino Dourado. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, negou hoje que tenha sido informado previamente da operação dessa segunda-feira. Ontem, ele disse que haveria a Operação Lava Jato esta semana. Numa entrevista hoje de manhã em São Paulo, Alexandre de Moraes disse que falou de forma genérica, porque a Lava Jato vai continuar enquanto houver necessidade. Em Curitiba, antes da entrevista coletiva sobre a prisão de Palocci, o delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula, integrante da Força Tarefa, leu uma declaração negando que o ministro tenha sido informado e que, nos casos em que sua atuação seja necessária, é sugerida ao ministro da Justiça a permanência dele em Brasília, mas sem repassar detalhes das ações. E nós vamos voltar a falar com César Galvão, que está acompanhando o deslocamento de Palocci aqui de São Paulo para Curitiba, para a Polícia Federal lá em Curitiba. Galvão. Evaristo, o comboio da Polícia Federal acaba de chegar. A gente vê ali, nesse momento, o ex-ministro Antônio Palocci subindo as escadas e embarcando no avião da Polícia Federal, que vai levar os 3 presos para Curitiba. O primeiro a embarcar foi Branislav Kontik. Ele entrou escoltado por 2 agentes da Polícia Federal. Logo em seguida, entrou o ex-ministro Antônio Palocci e ainda falta Juscelino Antônio Dourado, que está na van, deve estar saindo agora nesse momento. A gente não tem a visão da porta ali da van, mas falta apenas ele embarcar para que esse avião possa decolar em direção a Curitiba. O ex-ministro Antônio Palocci foi preso hoje de manhã
no seu apartamento no bairro dos Jardins, próximo ao centro de São Paulo, e vai ser levado agora, então, para Curitiba. A tripulação já está dentro do avião e os presos também. Evaristo. Muito obrigado, Galvão, pelas suas informações. E a gente vai agora até Curitiba. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Karine Garcia, que está acompanhando também esse deslocamento e vai trazer outras informações para a gente. Tudo bem, Karine? Olá, boa tarde, Evaristo. O ex-ministro Antônio Palocci deve chegar aqui à carceragem da Polícia Federal em Curitiba por volta das 3 da tarde. Como a gente acabou de mostrar, ele será trazido no avião da Polícia Federal, assim como os 2 ex-assessores dele, que também foram presos hoje de manhã. A prisão dos 3 é temporária, ou seja, tem prazo inicial de 5 dias, com a possibilidade de prorrogar por mais 5. Palocci e os ex-assessores devem ser levados ainda hoje ao Instituto Médico Legal aqui de Curitiba para fazer o exame de corpo de delito, que é um procedimento padrão. Depois disso, eles retornam aqui para a carceragem da Polícia Federal. Evaristo. Muito obrigado, Karine, pelas suas informações. Antes de encerrar essa edição, nós vamos voltar a Curitiba com a repórter Karine Garcia, que tem mais informações sobre a 35ª fase da Lava Jato, que prendeu o ex-ministro Antônio Palocci. Karine, por favor, suas informações. Olá, Evaristo. O ex-ministro Antônio Palocci deve chegar aqui em Curitiba daqui a pouco, por volta das 2h30 da tarde. Palocci embarcou em um jatinho da Polícia Federal em São Paulo, junto com os outros 2 presos na operação de hoje. São eles Juscelino Dourado e Branislav Contic, que são ex-assessores de Palocci e teriam participado das negociações de propina. Chegando aqui em Curitiba, o ex-ministro e os outros 2 assessores devem ser trazidos aqui para a carceragem da Polícia Federal e a expectativa é de que eles passem ainda hoje pelo IML para fazer o exame de corpo de delito, que é um procedimento padrão. O foco da 35ª fase da Operação Lava Jato é exatamente essa relação do ex-ministro Antônio Palocci com a construtora Odebrecht. Segundo as investigações, ele recebia propina para favorecer a empresa em contratos com o governo federal. As 3 prisões de hoje são temporárias, ou seja, tem prazo inicial de 5 dias com a possibilidade de prorrogar por mais 5. Evaristo. Obrigado, Karine.